nós estamos aqui hoje no Instituto Maia Machado. Eu estou aqui com a doutora Regina Cláudia Maia Machado, que nós vamos falar um pouco sobre o autismo. Doutora Regina, algo novo que vem surgindo do diagnóstico do autista adulto e como seria tratar esse diagnóstico? Pronto, o diagnóstico, né? Tentar os critérios diagnósticos, não é isso? Pronto, então assim, quando o paciente chega no nosso consultório com essa dúvida, né, de que é uma pessoa autista já com 20, 30, 40, 50 anos de idade, muitas vezes já bem desenvolvido, visto que já enfrentou desafios na escola, na faculdade, no trabalho, né? Então, a gente precisa questionar sobre o neurodesenvolvimento dele inteiro, porque o autismo é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, nós precisamos, nem que seja enviando perguntas para os familiares que o viram crescer, pai, mãe, avó, avô, tios, ou até irmãos mais velhos, se for um paciente que não possua mais pai e mãe em vida, perguntas como, por exemplo, doutora Eliane, a gestação dessa criança foi de quantos meses? Durante essa gestação, a mãe teve alguma intercorrência, né? Como foi o parto, a cor da pele, chorou assim que nasceu, foi logo de alta. Quando chegou em casa ao amamentar, o bebê olhava nos olhos, a sucção tinha uma pega muito forte ou muito suave, né? Para a gente investigar esse bebê ao longo de todo o desenvolvimento dele, para a gente tentar perceber se alguma fase foi muito precoce ou muito tardia. Por exemplo, se a criança possuiu alguma fase, olhar nos olhos, segurar o pescoço, sentar, engatear, andar ou falar com atraso ou com muita precocidade, isso nos chama a atenção. E depois, quando começou a andar, assistiu a andar em ponta, alguma flexibilidade ligamentar, porque muitas pessoas pensam que o autismo é uma avaliação apenas psicológica, mas não, precisa avaliar tudo, aquele corpo inteiro, né? Visto que as questões sensoriais também são muito importantes. Por exemplo, couro cabeludo, pele, questão ligamentar, o engatinhado, se aquele bebê engatinhava de forma diferente. E a gente muitas vezes vai precisar desses genitores, desses cuidadores, dessas avós, desses tios, desses irmãos mais velhos que muitas vezes nos ajudam, primos, né? Quando eu já cheguei a diagnosticar pessoas com 50, com 60 anos, né? Que precisam se conhecer em vida, né? Porque visto quantos antepassados nossos faleceram sem se conhecer, sofrendo muito mais, né? Muito mais bullying, muito mais preconceito, sem perceber as suas capacidades, mas apenas suas limitações, sem ter um tratamento específico, né? Então, os pilares do diagnóstico para a pessoa autista, seja criança, adolescente, adulto, idoso, nível de funcionamento 1, 2 ou 3, ou comorbidades e personalidades diferentes, o que nos une, né, como pessoas autistas, é o quê? Uma interação, uma comunicação social diferente, para mais ou para menos. Muitas pessoas pensam que o autista é apenas o calado, o tímido ou que não fala. Não. Também existem autistas super sinceros, que às vezes não percebem o limite ali daquele diálogo. Ou muito literais, quando você fala, interpreta muito ao pé da letra. Uma interação excessiva ou diminuída, uma comunicação excessiva ou diminuída, são pilares de todos os autistas. Outro quesito importante que nos une, né, são alguns movimentos, pensamentos repetitivos, né? E também as questões sensoriais, que a gente chama de desmodulações sensoriais. Podemos ter órgãos do sentido hipersensíveis ou hipossensíveis. Quais são os órgãos do sentido? Os sentidos, né? Olhos, ouvidos, nariz, boca, intestino, pele. Muitos colegas esquecem do intestino. Muitas vezes as pessoas que compõem o espectro autista podem ter uma fome excessiva nos horários, que se não se alimentar, ela pode ter rompantes de raiva e de irritabilidade, ou então ela pode ter uma hipossensibilidade intestinal. Se caso ela esteja muito concentrada ou focada em alguma atividade do hiperfoco do interesse dela, ela pode esquecer de comer, de beber água. Aí nós lembramos um pouco dos colegas cirurgiões, que são capazes de operar horas em pé sem beber água, sem se alimentar, né? E realmente as pessoas que compõem o nível 1 do autismo são capazes de serem excelentes especialistas, seja na área do direito, da medicina, da psicologia, da publicidade, da odontologia, até da política, né? Lembrando aqueles que são super comunicativos, que interagem em excesso com todos, e a gente já pode pensar, poxa, então o autismo pode ocupar todas as profissões. Sim. E os bons jogadores, né? Também. E os bons jogadores. Porque imagina, quando você vai voltar atrás, eu não
estou diagnosticando o Pelé, mas quando você vai assistir o filme da história do Pelé, o apanhado que eles juntaram para formar o filme, ele tinha uma análise muito interessante. Por exemplo, quando ele ia programar um jogo, ele tinha horas que ele não focava em nenhum jogador dos adversários, focava apenas do time dele. Isso é uma capacidade autista, né? E ele tinha uma velocidade, várias capacidades específicas de genialidade motora. Porque muitas pessoas pensam que o autista precisa ser gênio em tudo. Não, ele pode ser muito bom na parte motora, ou na fala, e não ser bom na parte motora. Ele pode ser muito bom em cálculo, e não ser muito bom no português. Então, assim, não necessariamente todo autista precisa ter um coeficiente intelectual acima em tudo. Não, ele pode ter um coeficiente acima num quesito e normal nos outros. Ou, se for de outro nível, ele pode ter um coeficiente intelectual inferior em alguns assuntos. E se for, quem sabe, do nível 3, ele já pode ter um coeficiente intelectual inferior em vários quesitos, inclusive em atividades de vida diária, como roupas, né? Então, realmente, para diagnosticar um autista adulto, eu preciso rever a vida inteira dele, né? Eu preciso, pelo menos, de uma consulta de 1 hora, bem detalhada, em todos os antecedentes patológicos, antecedentes familiares. Aqui nessas figurinhas, eu sempre pergunto, alguém na família tinha preferência por animais do que pessoas, ou já tinha características mais histéricas de querer chamar muito a atenção, muito zangado, né, muito veloz ou desatento, para investigar essas famílias, essa árvore genealógica. Então a gente precisa fazer uma investigação completa, clínica também, para ver as questões físicas, se tem hipersensibilidade a frio, a calor, alimentar, texturas, é um negócio complexo realmente. E buscar lá atrás nos genitores, isso vai nos ajudar. E acredito que eu tentei resumir aqui para não ficar muito longo essa pergunta. Já falando, né, do diagnóstico, agora vamos falar sobre as principais comorbidades do autista adulto e criança. Certo, as comorbidades, né? Comorbidades. Pronto, as comorbidades são parecidas, tanto no adulto como na criança. Uma coisa que pode diferenciar em alguns casos em relação à comorbidade TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em alguns casos, acontece da criança na infância ser muito hiperativo, e quando vai ficando adulto, se fixar mais no componente desatento. Mas não é obrigatório. A pessoa autista pode ter um componente só desatento, ou componente hiperativo só mental, ou componente hiperativo mental e motor, ou só um ou os dois, né? Outra comorbidade prevalente na pessoa autista, criança e adulta é o toque, porque isso começa no pensamento, aquele pensamento repetitivo, que se não tratado também pode ter atitude compulsiva, ou só atitude compulsiva. Então o toque é outro transtorno bem comórbido. Outro transtorno comórbido é o transtorno de ansiedade, geralmente são cérebros muito pensantes, bons gestores, pessoas criativas no mundo das artes, né? Transtorno ansioso, nos transtornos de humor, se for uma pessoa que se conhece pouco, pode infelizmente desencadear o transtorno depressivo, que é mais comum no nível 1, né? Por isso que antigamente se dizia nível leve, que hoje não é mais leve, porque o nível 1 ele tem grandes habilidades cognitivas, no entanto, se não tratado, se não se autoconhecer, ele pode desenvolver um transtorno depressivo grave, chegando a índices de suicídios elevados. Então, antigamente, que chamava-se o nível severo, que hoje é o nível 3 de funcionamento, não é mais severo, porque é mais difícil que uma pessoa do nível 3 venha a se suicidar. Ele pode ter uma raiva ali, um meltdown, que é uma raiva para fora, um shootdown, que é uma raiva para dentro, quebrar um objeto, tudo, mas passa. Ele não chega a ter aquele entendimento, que tem uma inteligência inferior, que está sofrendo bullying. Ele não tem. Já o nível 1 percebe. Então, ele sofre mais a solidão, ele sente muito mais a solidão nesse sentido. Então, os transtornos depressivos, transtornos ansiosos, TOC, TDAH. E uma coisa que se fala pouco é que o transtorno de desatenção, ele pode, e aquela empatia de ingenuidade, que o autista pode ser muito ingênuo ou muito desconfiado, esse componente da desatenção e da ingenuidade junto, pode gerar uma criança que sofre bullying e abusos sem perceber. E alguns autistas que têm essas características, né, de desatenção e de ingenuidade, pode sofrer abusos. O que o abuso gera repetidamente, se for ocorrer repetidamente numa pessoa, numa vida adulta, nível de personalidade? O transtorno de personalidade borderline. Algumas vezes essas mulheres, esses homens que chegam aqui, que
é claramente borderline, muitos colegas da psiquiatria, da geriatria, da neurologia, da pediatria, né, se pegar adolescentes ali com 17, 18 anos, né, ele não vai perceber o autismo, vai perceber só o borderline, as escoriações, as automutilações, tentativas de suicídio, a oscilação entre amor e ódio. Então, às vezes aquela pessoa border nasceu autista, com empatia mais ingênua, com desatenção, como comorbidade, e infelizmente desenvolveu um quadro mais grave, que é a pessoa ser autista, desatenta, ingênua e border, é um quadro mais grave, né? E outra comorbidade mais rara, digamos assim, é o transtorno bipolar, que também pode acontecer. A pessoa pode ser autista e ter o transtorno bipolar associado, que é um quadro um pouco mais grave também. Se não diagnosticado o quadro completo, muitos colegas nesse corre-corre diagnosticam só o que é mais lógico, que é o transtorno bipolar, que é bem mais fácil de diagnosticar, e não tratam o autismo. Aí a pessoa pode ter crise e tudo. Então, quanto mais refinado esse diagnóstico, ele tem transtorno bipolar, e quando eu avalio a vida toda, ele também é autista, eu vou fazer um tratamento muito mais completo, né? Exato, né? Doutora Regina, então vamos falar agora um pouco dos traços de personalidade das pessoas com autismo. Vamos. Então, é bem interessante essa pergunta, doutora Eliane. Doutora Eliane é nossa psicóloga aqui também, parceira do Espaço Aspas do Bem, do nosso simpósio de Saúde Mental e Espiritualidade, nossa amiga de longas datas, né? Essa pergunta é muito legal, gente. Por quê? Porque é uma coisa meio que lógica. Quando nós analisamos as principais comorbidades, a gente meio que raciocina por que dos principais traços de personalidades, que se não tratados viram transtornos de personalidade. Quando a pessoa tem muito toque, vamos analisá-la. Quem sabe pessoas da psicologia, da medicina e da psiquiatria podem lembrar um pouco disso. As personalidades se subdividem em três grupos, de cluster A, B e C. O A são pessoas que têm a vida social mais fechadinha. O B é uma coisa mais intensa, que puxa pro border, psicopata. E o C, os mais ansiosos. Vamos pensar, uma pessoa com toque. É uma pessoa com mais manias, com mais detalhes. Quais são os traços de personalidade, que todos nós temos, né? Traços de personalidades, que mais caracterizam essa comorbidade? É uma pessoa mais anacástica, é uma pessoa mais perfeccionista, mais exigente consigo mesma. Então, quando o toque não é tratado precocemente, a personalidade de uma vida toda da pessoa puxa para essa característica. Se não tratar esses transtornos, esses traços de personalidade anacástica, a pessoa fica com transtornos de personalidade anacástica. É uma pessoa que se exige muito, gera um sofrimento enorme. Então, aqui nesse consultório eu atendo muitas pessoas com formaturas de direito, de medicina, de odontologia, com uma cobrança muito grande que gera um sofrimento muito grande, né? O TDAH, o que o TDAH pode gerar? Uma pessoa que começa várias faculdades e não finaliza nenhuma, né? Então isso pode gerar um transtorno depressivo e também alguns transtornos de personalidade. Por exemplo, um transtorno de personalidade esquiva. Ele começa a ter uma baixa autoestima e essa baixa autoestima começa a fazer com que ele se esquive de todo o público. Isso lembra muito o autismo numa comunicação mais fechada, né? O borderline que a gente já citou, se foi uma pessoa a vida toda desatenta, ingênua, sofreu vários abusos, que desenvolveu essa personalidade. O que é uma personalidade mais borderline? É uma pessoa que oscila entre amor e ódio, é uma pessoa com dificuldade de perdoar, limítrofe. Razão e emoção. Exatamente, ela é limítrofe entre uma pessoa normal e uma pessoa com surtos, porque ela se desconfia demais de tudo, né? E um que geralmente as pessoas nunca desconfiam, que isso é bem interessante, é a pessoa com traços de personalidade narcisista. O que é isso? A pessoa que é o chefe, que ele é o perfeito, todo mundo está errado, ele é que tem direito de tudo, de mandar e de tudo. Isso vem de uma característica do cérebro autista de muita rigidez cognitiva. É uma pessoa muito rígida, com pouca capacidade de se comunicar. Ele é muito capaz de dar aulas, de falar, mas com pouquíssima capacidade de ouvir. Então, ao longo da vida, para ele é muito mais fácil ser o comandante. E se ele não trata esses traços de personalidade até os 17, 18 anos, a chance disso virar um transtorno, de ele ter dificuldade no casamento, de ele ter dificuldade no ambiente de trabalho, com os filhos, é muito grande, porque os filhos vão crescendo e ele quer mandar, o filho se sente sufocado, porque é uma pessoa autista que não sabe que é autista,
muito inteligente, com muita capacidade de comando, e aí os filhos não podem crescer, porque ele está comandando, ele sufoca aquele marido, ela sufoca aquele marido, aquele filho, no ambiente de trabalho ela não consegue se comunicar na equipe, então é um transtorno muito prevalente, o transtorno do espectro autismo nível 1 no caso, né? Porque já que ele comanda, ele pode ser um chefe político e tudo, ele certamente não vai ser nível 2 nem 3. Porque o nível 2 é uma pessoa capaz de se formar, porém com dificuldades básicas em alguns assuntos, né? Para independência e tudo. Já o nível 3 é uma pessoa mais limitada ainda. Então, realmente, esse transtorno de personalidade é mais próprio do autismo nível 1 de suporte. Né? Encerrando aqui nossa entrevista com a doutora Regina Maia Machado, agradecendo, né? Convidando você para dar um like lá no nosso canal e se inscreva. Viu? E essa é a nossa mensagem. Que o autoconhecimento liberte muitas famílias. Tchau, gente. Tchau. Deus abençoe.